Itaú, IRB e Oi. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né, os três grandes destaques aí da Bolsa, né? Itaú soltou um resultado e vou fazer análise desse resultado. Oi, por novas notícias em relação a uma possível compra, né, aquisição de ativos pela TIM e pela Vivo. E IRB, naquela novela de fatos estranhos, apresentou mais uma novidade aí e a gente vê o papel em queda. Então esses são os três pontos, tá? Vamos começar pelo resultado do Itaú, tá, pessoal? O Itaú soltou um resultado hoje pela manhã, mostrou uma queda de 43% no lucro, tá? Como a gente está vendo aqui no gráfico, caiu, o lucro foi de 3,9 bi. Se a gente pegar ano passado, né, a gente estava falando de um lucro aí próximo de 6,9 bilhões de reais, tá? Essa queda foi muito parecido com o que o Bradesco, a queda do Bradesco, né, com os bancos nos Estados Unidos. E vamos lá, né, vamos analisar os pontos aqui, o que aconteceu de fato para ter esse impacto nessa queda de 43% no lucro do Itaú. Começando, né, pelas linhas de receita, e eu fiz um vídeo recentemente aqui que eu falava de Santander e Bradesco e expliquei como ler uma DRE de um banco, tá? Então eu vou deixar isso no final, quem quiser aprender um pouquinho mais, eu explico tudo lá. Margem financeira, que é a receita, né, do banco com as operações de crédito e com o mercado, né, com o próprio dinheiro, a gente viu aí por volta de 17,8 bi, então um leve aumento, né, em relação ao mesmo período do ano passado, 0,8. Só que o que aconteceu? Né? A carteira de crédito cresceu forte, 18,7%, ou seja, os spreads, né, reduziram, e também do lado da tesouraria, né, da margem com o mercado teve uma queda expressiva, tá? Então, esse é o primeiro ponto, mas o primeiro ponto aí, a primeira linha, não justifica essa queda grande no lucro. Segundo ponto, né? Vamos olhar para a linha de receitas com serviços e com seguros, tá? Bom, se a gente olhar esse gráfico aqui, né, de serviços e seguros, e a gente olhar o laranja, né, esse gráfico laranja aqui, que está mostrando no primeiro trimestre, 9,5 bi, ou seja, isso aqui é serviços. Ou seja, todos os FIIs, né, todas as tarifas bancárias estão nessa linha de receita aqui. O que a gente viu em relação ao ano passado? Uma alta de 10,4%. Isso aqui é bem expressivo, relevante e positivo na minha visão, conseguir crescer serviços nesse momento. Do lado de seguros, né, então essa é o azulzinho, 1,8 bi, a gente viu uma queda de 1,6 em relação ao ano passado, né, não só seguros, mas está tudo aqui, capitalização, entre outros títulos desse tipo que é vendido via agência, né? Então, as agências estão abertas, né? Porém as pessoas não estão frequentando, né? Ninguém está indo para a rua, os horários também são diferentes, então dificulta muito, né, os gerentes de relacionamento venderem títulos de capitalização, seguros, entre outros. Então a gente viu uma queda aqui natural e bem em linha com o que a gente viu no Bradesco, no Santander, tá? Mas o lado dos serviços, que é mais expressivo, conseguiu crescer também, e o net disso aqui, né, desde a linha de margem financeira, serviços e seguro, né, se a gente pegar o consolidado, a gente vê um crescimento, tá? Então vamos começar a falar das despesas, né? Então se a gente pegar todas as despesas pessoais, outras operacionais do banco, a gente viu inclusive uma queda, tá? Então as despesas ultrapassaram os 14 bi, né? Quase 14 bi 100. O ano passado estava um pouquinho acima dos 14 100, uma queda de 0,4. Ou seja, o Itaú conseguiu também segurar custo, né? O que é muito importante nesse momento. Os bancos sabem operar muito bem em cenários adversos, né? Então, cortando custos é uma maneira de eles operarem, então eles conseguiram fazer isso aqui. Então tá. Então não tem nada aqui que justifique até agora a questão da queda dos lucros. Então vamos lá, né? Vamos para PDD. O que é PDD? Provisão para devedores duvidosos, tá? Essa é a linha que muita gente chama também de custo com crédito. Então, como é que o banco ganha dinheiro? Ele capta dinheiro, recurso com as pessoas, depósitos, CDBs, remuneração desse dinheiro, e empresta para outras pessoas, para empresas, e ele ganha um spread com isso, tá? Então, a diferença com os juros que ele está captando versus dos juros que ele está emprestando. Mas a gente tem também, né, a questão dos calotes. As pessoas têm um calote, né? Todo mundo que paga o banco, então isso tem que estar implícito, né, nessa conta. Por isso que muita gente fala, os juros dos prédios bancários no Brasil são extremamente altos, mas quando você coloca
o nível de inadimplência, de calote, e dada a dificuldade jurídica que a gente tem de retomar um bem, isso não é muito fora da realidade do mundo, tá, pessoal? Então esse é um ponto importante. Então PDD são as provisões para calotes, tá? Mas a gente não está falando de calote de fato. O cara deixou de pagar, assim, ele virou, o banco perdeu. Não. A PDD inclui uma parcela disso, mas também inclui uma parcela de expectativas de futuras inadimplências, tá? Então, por isso que os bancos variam, eles têm uma variação bem grande da PDD. Ou seja, o que a gente viu nesse primeiro trimestre? Todos os bancos aumentando as provisões, caso um cenário adverso tome conta do mercado, né? Isso já tenha sido provisionado e foi o que a gente viu aqui, tá? Então, se a gente pegar aqui a PDD do Itaú, né? A gente está falando numa PDD total, tá? Estou pegando todo o custo com crédito, pouco acima de 10 bilhões. Se a gente comparar com o ano passado, a gente estava falando de 3,8. Então o negócio assim, explodiu. Entretanto, desses 10 bi, 4,5 foram provisionados como provisões complementares. Ou seja, ele colocou, o Bradesco chama isso de cenário econômico adverso, o Itaú chama de PDD complementar. Então ele está colocando um dinheiro a mais caso alguma coisa fora do radar, ou se a crise ultrapassar os limites do que está acontecendo agora, aconteça, tá? Então isso fica claro quando a gente olha de fato para a inadimplência. Então se eu olhar aqui, né, para os dois gráficos, o primeiro aqui, o mais importante é a linha laranja, né, que mostra a inadimplência acima de 90 dias. O que a gente vê aqui? 3,1, cresceu de 3 para 3,1. Se a gente pegar a série, não tem nada fora, a gente viu isso aqui próximo de 4, inclusive. Então, assim, a inadimplência, calote não explodiu. Não, está próximo. Teve uma discreta crescimento, né, mas é bem pouco. Mas isso não impactaria o resultado dos bancos dessa forma. Se a gente olhar também para a inadimplência entre 15 e 90 dias, né, ou seja, o cara que não deixou de pagar a conta dele, não faz ainda 90 dias, mas já fazem 15 dias que ele está devendo. Então isso subiu de 2,3 para 2,6, tá? Como a gente vê aqui, ó, em 2015, 2016, isso aqui estava acima de 3. Então, assim, aumentos discretos, são aumentos, né? Dado o cenário econômico, em março impactou já muito, principalmente os pequenos empresários, mas não é algo que justifique essa queda no lucro, tá? Por quê? Como eu falei, essa provisão ela foi muito mais não para esse momento, mas caso alguma coisa muito fora aconteça. Se a gente olhar aqui esse gráfico que é interessante, né, isso aqui é o saldo das provisões, né, que o Itaú tem. Então, se a gente olhar o azul, né, a gente está falando que ele tem quase 32 bi de provisões aqui requeridas. E o laranja que é o interessante, né, que são as PDDs, que é a PDD complementar. Então ele aumentou fortemente essa provisão aqui para um cenário adverso. Tá? Então por isso ele teve um crescimento tão forte das provisões, mas isso a gente não está falando diretamente de calote, tá? Se fosse calote, a gente viria a reação negativa, né? E não foi o que a gente viu hoje, pelo contrário, as ações estavam num movimento forte de alta. E minha visão sobre isso, né? Até que eu falei nos outros resultados, de alguma forma é estratégico fazer isso aqui para os bancos. O Bradesco fez isso também. Por quê? Você está num momento tenso, onde os mercados já estão voláteis. Então o que você faz nesse momento? Você já limpa o teu balanço para possíveis provisões no futuro. Então, agora a coisa já está bagunçada, o mercado não vai se incomodar com um fato negativo de você estar reduzindo o lucro em função de uma provisão. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem um momento político onde começa a se olhar para as grandes empresas e ver quem está dando lucro para se fazer fiscal. Né? A gente viu ultimamente nos jornais possíveis matérias de aumento de tributo de bancos para ajudar no fiscal. Os bancos fazendo isso aqui, queda de 40%, 50% nos lucros, ninguém vai querer fazer medidas para reduzir o lucro dos bancos. Então isso aqui também acaba sendo de alguma forma estratégico. Né? Além disso, essa provisão ela pode ser revertida. Então chegou no terceiro, quarto trimestre de 2020, cenário adverso não ocorreu, não teve uma explosão do desemprego e um aumento do calote, ele volta isso para o balanço e volta a ser lucro. Tá? Então não é um negócio que o resultado em si não foi ruim. Né? O que ele fez foi tirar isso do próprio resultado. Só falou, esse dinheiro não é lucro, esse dinheiro é provisão, vou deixar isso aqui já marcado no meu balanço
como provisão e aí ele pode reverter esse ponto aqui, tá, pessoal? Bom, além do Itaú, né, o que tem chamado a atenção e que muita gente tem me perguntado, né, é em relação às ações da Oi, né, a Oi BR3. Vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui também, vou deixar no final desse vídeo tudo que eu falo sobre a Oi. A Oi é uma empresa em recuperação judicial, então assim, não é um caso simples, né? Não é um caso para a maioria das pessoas, tá? A gente está falando de uma empresa que praticamente quebrou, que está em recuperação judicial. O que saiu hoje é mais uma notícia da novela, que ela está vendendo os ativos, né? Então a gente está falando das vendas de ativos, dos ativos de rede móvel dela. A dívida da Oi é altíssima, né? Então para quem acompanha, a dívida dela está próxima dos 16 bilhões de reais, de acordo com o quarto trimestre do ano passado, né? Então uma dívida altíssima, ela precisa vender ativos, ela está vendendo essa parte dos ativos móveis para conseguir se desalavancar e conseguir tocar o resto da operação, tá? Então, essa conversa com a TIM e com a Vivo já estava acontecendo há algum tempo. A ideia é que esses ativos devem valer por volta de 15 bi, isso é uma estimativa de mercado, tá? Tudo vai depender da hora que isso de fato se efetivar. O que foi falado é que TIM e Vivo devem demorar mais 2 a 3 meses para de fato entregar a proposta, né, uma proposta firme por esses ativos. Então isso, por um lado é bom, né, que as coisas estão andando, mas não é rápido, não vai ser do dia para a noite, mesmo porque, como eu disse, a Oi está em RJ, recuperação judicial. Ela não pode vender ativos sem passar por uma assembleia geral de credores, né? Então assim, tem uma lista de credores lá e você tem que vendendo ativos e pagando uma lista de prioridades, não é do dia para a noite. Então, esses credores precisam aprovar essa venda, né? Dado o momento econômico, eu acho que isso não é difícil de acontecer, isso é uma vantagem até muito maior para o lado da TIM e da Vivo, né? Que ganham poder de negociação. Bom, e a divisão dos ativos deve ficar, se efetuar, né, essa operação, 60% a 70% para a TIM, né? E o restante para a Vivo, já, dado que a Vivo é a maior operadora do Brasil, né, o CAD, que é o nosso órgão regulador de competição, não vai deixar uma concentração tão grande na mão da Vivo. Mas o que eu venho falando, a Oi, ela conseguiu se recuperar nesse momento de crise, né? Ela saiu dos 44 centavos, está na casa dos 70, então a gente viu uma alta aí próxima de 60%. As ações da Oi não valem esses centavos que estão sendo negociados no mercado, entretanto, é um case stressed, né? A empresa precisa vender ativo, precisa ficar com os ativos remanescentes, conseguir fazer um turnaround operacional para conseguir entregar algum resultado e mostrar valor, tá? Então não é um negócio simples, não é um case para todo mundo, né? É para quem conhece um pouco do setor, um pouco de empresas nesse tipo de situação, né? E sabem muito bem o risco que estão tomando, tá, pessoal? Então sempre peço muita cautela com esse tipo de ação. Bom, e o terceiro caso, né, é da IRB, né, a empresa de resseguros, dando sequência à novela, né? Então, se a gente pensar na empresa aí, nas ações, elas caíram no início do ano quase 80%, né? Saíram do patamar quase 40% e estão abaixo dos R$10 nesse momento. E o que aconteceu hoje de novo, né? Bom, a ERB, né, a empresa, soltou um fato relevante, adiando o resultado, né, a divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2020 para o dia 18 de junho, tá? Então, para quem acompanha o mercado de perto, existe uma regra, né? Quando termina o ano, né, quando você está falando do resultado do ano, você tem 90 dias para entregar o resultado. Então, se a gente fala do quarto trimestre, né, ou seja, do resultado de 2019 completo, né, as empresas tinham 90 dias para entregar. Quando a gente fala de trimestre, as empresas têm 45 dias para entregar o resultado. Ou seja, todas as empresas têm que entregar o resultado do primeiro trimestre até o dia 15 de maio. Essa é a norma, tá? O que mostra esse adiamento, né? De acordo com o fato relevante, é um problema dado o Covid. Entretanto, não é um negócio normal, as empresas não estão fazendo isso. Quando geralmente a gente vê um adiamento de balanço, é porque existe problema no balanço. Estão encontrando algum problema, não estão conseguindo fechar, existe algum problema lá dentro e isso leva o investidor a ficar ainda mais com o pé atrás, né? Para quem não acompanhou a novela toda da IRB, né, que fez o papel desabar, né, as ações desabarem quase 80%. Bom, esse case, né, da IRB começou
com a carta da Esquadra, né, que é um fundo fundamentalista do Rio de Janeiro, que soltou uma carta no início do ano com 160 páginas, muito bem fundamentadas, apontando que o lucro operacional da empresa dos 9 primeiros meses de 2019, de 1,1 bi, não era um lucro de 1,1 bi, mas sim um prejuízo de 100 milhões, que algumas provisões, antecipações de provisões, regras de contabilidade de seguradores estavam erradas, né? Não estavam colocando da forma ajustada, e isso estava induzindo os investidores a um erro, né? Isso fez o papel das ações desmoronarem, a empresa não se posicionou, né? Foi ruim, foi muito negativo, demorou 15 dias, esperou uma segunda carta da Esquadra para se posicionar, fez um conference call, não conseguiu justificar os pontos ali apontados. Logo depois tivemos as falas, né, que o Warren Buffett havia investido na empresa, dobrado, triplicado posição, o que depois de uma semana foi desmentido. Isso gerou mais incerteza ainda, né? CEO e CFO, né, os presidentes da empresa e financeiro renunciaram, né? Então acaba com o histórico da empresa. Itaú e Bradesco, que são grandes acionistas, colocaram 2 conselheiros lá dentro, né? Eles tinham direito a cadeiras, colocaram 2 pessoas lá dentro. Nas últimas semanas, os 2 renunciaram conjuntamente por motivos pessoais, as ações voltaram a cair e hoje, né, esse fato aí de que vai atrasar o resultado. Ou seja, né, boa coisa ali não tem, é difícil ser sócio de uma empresa onde não dá para confiar, tá, pessoal? Então, muita gente me pergunta sobre esse case, né, sobre essa empresa, um pouquinho mais do que está acontecendo com ela. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.